Em 1989, engenheiros soviéticos perfurando o solo da Sibéria tiveram que abandonar o projeto às pressas. Não por causa de falhas técnicas, não por causa do frio extremo. Eles fugiram porque ouviram algo vindo das profundezas da Terra que nenhum ser humano deveria jamais escutar. O que aconteceu naquele buraco ficou enterrado por décadas, mas o buraco nunca parou de crescer. E os gritos, dizem que os gritos nunca pararam também. Bem-vindo ao Poço do Inferno de Mel. O lugar mais perturbador do planeta que a ciência mal consegue explicar e que a União Soviética tentou esconder do mundo inteiro. A história começa muito antes dos gritos. Na península de Kola, no extremo norte da Rússia, cientistas soviéticos iniciaram em 1970 o projeto mais ambicioso da história da exploração terrestre. O objetivo era simples na teoria e impossível na prática: furar a crosta terrestre o mais fundo possível. Não para extrair petróleo, não para minerar ouro, apenas para descobrir o que existe no interior do nosso planeta. Durante 24 anos, a broca avançou milímetro a milímetro, 12 quilômetros e 262 metros para baixo. O buraco mais profundo já criado pela humanidade. Tão profundo que a temperatura lá embaixo chegava a 180 graus Celsius, quando os cálculos previam apenas 100. A rocha estava se comportando de forma estranha, quase como um plástico derretido, e os instrumentos registravam movimentos que não deveriam existir. Foi então que, segundo relatos que vazaram décadas depois, os microfones instalados na base do poço captaram algo. Um som. Um som que os técnicos descreveram inicialmente como interferência, como ruído de maquinário. Mas quando desligaram todos os equipamentos mecânicos, o som continuou, e ficou mais claro. Era como vozes humanas, centenas delas, talvez milhares, sobrepostas em agonia, em desespero. Os trabalhadores que ouviram aquela gravação se recusaram a continuar. O projeto foi encerrado oficialmente por razões técnicas e financeiras. Mas o arquivo de áudio, esse arquivo circula até hoje na internet. E quem ouve diz que não consegue dormir por dias. Agora, se você está tão fascinado quanto eu por mistérios que a ciência oficial não quer discutir abertamente, deixa o like nesse vídeo agora mesmo e se inscreve no canal. A gente mergulha nessas profundezas toda semana. Ativa o sininho também, porque os próximos vídeos vão te deixar com a cabeça girando. Mas voltando ao Poço de Kola. A explicação oficial soviética para o encerramento do projeto foi que a broca havia quebrado, que era caro demais continuar, que a Guerra Fria havia acabado e não havia mais razão política para competir com os americanos, que tinham um projeto similar, o projeto Mulholland, mas que também foi cancelado. O problema é que essa explicação tem buracos maiores do que o próprio poço. Registros desclassificados revelaram que a temperatura no fundo superou em quase o dobro o esperado. Isso sugere que nossa compreensão do interior da Terra estava completamente errada. Além disso, a 3 quilômetros de profundidade, os soviéticos encontraram algo que deveria ser impossível segundo a geologia clássica: água. Não água superficial que havia infiltrado. Água primordial, presa em rocha com 2 bilhões de anos de idade, que nunca havia estado em contato com a superfície. Uma água que não deveria existir. E então vem o detalhe que faz a história tomar outra dimensão completamente. Em 2008, jornalistas investigativos finlandeses publicaram um relatório afirmando ter acesso a documentos soviéticos que descreviam o incidente com o áudio de forma detalhada. Um dos geólogos presentes teria escrito em seu diário: não eram sons mecânicos, eram vozes. Não sabemos o que está lá embaixo, mas seja o que for, está vivo. A ciência convencional descarta isso como folclore, como histeria coletiva de homens trabalhando em condições extremas por anos a fio. Mas a neurociência sabe que o cérebro humano, em estado de privação severa de luz, calor extremo e pressão psicológica, pode criar alucinações coletivas sincronizadas. O que não explica é porque os instrumentos registraram variações de frequência sonora incompatíveis com qualquer fonte geológica conhecida. E hoje, o buraco ainda existe. Está selado com uma tampa de metal enferrujada. A instalação está abandonada, mas ainda de pé, como um monumento à arrogância humana de querer penetrar no que talvez nunca devesse ser tocado. Turistas que conseguem chegar até lá descrevem uma sensação de desconforto inexplicável, como se o ar ao redor do buraco tivesse uma qualidade diferente, mais pesado, mais carregado.
Cientistas que revisitaram o local nos anos 2010 mediram emissões de gases raros em quantidades incomuns ao redor da boca do poço. Nenhuma explicação conclusiva foi publicada. O projeto de reabrir o buraco para estudos modernos foi proposto 3 vezes e rejeitado 3 vezes, sem explicação pública detalhada. E aqui está a parte que ninguém na mídia principal quer discutir. Se os sons eram apenas alucinação ou interferência técnica, por que o arquivo de áudio continua sendo removido de plataformas digitais com a justificativa de violação de direitos autorais do governo russo? Que governo reivindica direitos autorais sobre um arquivo de áudio de ruídos técnicos? O poço de cola não é apenas um buraco na Terra. É a prova de que existem limites para o que a humanidade pode acessar. E talvez, só talvez, esses limites existam por uma razão que vai muito além da física e da geologia. O poço continua lá. A tampa continua enferrujando. E segundo moradores da região, em noites muito frias e muito silenciosas, quando o vento para completamente, ainda é possível ouvir algo vindo debaixo da tampa. Não é o vento, não é o gelo se expandindo. É um som que nenhuma língua humana tem palavras para descrever. Se esse vídeo te deixou com arrepios, imagina o que você vai sentir nos próximos. Se inscreve agora, compartilha com alguém que não acredita em nada sobrenatural e me conta nos comentários. Você ouviria aquela gravação original se tivesse a chance? Eu honestamente não sei se teria coragem.